Agora vem comigo que a gente vai falar sobre um assunto muito importante, tá, gente? Nós vamos falar sobre saúde, porque, a onda de calor chegou com tudo. E olha que nós ainda nem estamos no verão, né? Pois é, eu vou falar agora diretamente com as mulheres, né, que estão nos assistindo, especialmente para as mulheres maravilhosas, né, que nos acompanham. E se você também tá nessa briga com o suor embaixo aí, né, dos seios, calma, que é possível minimizar os efeitos da transpiração em excesso. Essa é uma grande preocupação de nós mulheres, né? E no dia a dia essa transpiração ela pode gerar uma série de desconfortos e que nós temos agora a oportunidade de saber como podemos lidar com ele. Quem vai responder essa e outras perguntas sobre a saúde feminina nesse calorzão que nós estamos enfrentando é a médica mastologista, doutora Paula Saab. Muito boa tarde, bem-vinda mais uma vez aqui ao nosso programa, doutora. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui com vocês em todas as oportunidades, falando dos mais diversos assuntos. Pois é, esse é um assunto assim, né, muito oportuno, porque essa onda de calor chegou pegando todo mundo, né, doutora? Sim, sem dúvida. E junto com o calor, vem aqueles cuidados que a gente está sempre muito acostumado a falar, né? Os cuidados com a pele, protetor solar, mas a gente esquece de alguns outros cuidados em alguns outros lugares que também sofrem bastante em relação ao calor, ao suor, que podem trazer lesões de pele. Então é sempre bom a gente abordar esses assuntos. Agora, eu falei aqui sobre, né, a nossa transpiração. Principalmente as mulheres, né, a gente costuma transpirar muito aqui, né, embaixo dos seios. A pergunta que não quer calar, esse suor, ele faz mal para nossa pele? Então, o suor excessivo, principalmente quando a gente mistura o calor, né, em lugares que existem dobras, eles podem causar lesões cutâneas, eles podem favorecer o aparecimento de fungos, o aparecimento de infecções cutâneas, eles podem favorecer as lesões como assaduras, pruridos, bolhas. Então existem essas questões que têm que ser observadas em locais que suam muito, em lugares de dobra, que acontece com muita frequência em nós mulheres nas mamas. Sim. E ninguém repara. No verão é muito comum pacientes chegarem lá no consultório com duas queixas principais. Sim. Assaduras feias, verdade, e coceira embaixo da mama. Nossa. E prurido no bico do peito. Porque a qualidade dos nossos sutiãs, infelizmente o nylon, às vezes, ele não corresponde à qualidade necessária para a gente poder ter um respiro, né, uma absorção desse suor dentro dos lugares que suam na mama. E a gente usa, na maioria das mulheres, muito sutiã. Verdade. Então isso causa um transtorno, isso causa uma dificuldade de absorção e causa assadura, e causa lesões de pele. Então é importante a gente sempre ressaltar que nessas épocas de muito calor, a gente usar sutiãs de algodão e de substâncias, de materiais que fazem a absorção do suor, ajuda a minimizar. O suor a gente não consegue fazer não suar, né? Suar ele é natural, mas a gente pode usar algumas ferramentas para minimizar a lesão cutânea que isso pode causar. Perfeito. Né? Então, utilizar sutiã que seja de algodão é uma medida muito... O algodão, ele absorve, tanto nesse calor, a calcinha de algodão, o sutiã de algodão, ele pode trazer, né, essa facilidade de absorção. Usar e abusar de talcos, né, os talcos geralmente aqueles que são hipoalergênicos, aqueles que não têm cheiro, eles podem diminuir ou absorver também essa transpiração. Pacientes que têm essa vermelhidão, porque no Nordeste principalmente, no Brasil de uma maneira geral, mas no Nordeste principalmente, as mulheres têm mamas de volumes muito grandes, em sua maioria, aquela mama pitótica, aquela mama que cai, aí fica aquele suor, aquela coceira. Então a gente sempre orienta a passar um talco, né? Ela pode eventualmente até quando sua muito secar com o secador para deixar bem seco, passar o talco, colocar o sutiã de algodão. As pomadinhas infantis de nistatina com óxido de zinco também podem deixar mais seca essa região. Então sempre ter o cuidado. Quando for praticar esporte, avaliar qual é o tipo de top que está usando, se é um top de algodão, se é um top de um material que faz mais atrito, se ele ele é muito apertado na parte de baixo das mamas. Ter cuidado e usar protetor de mamilo na hora da corrida, porque é muito comum ter essa fricção no calor e a paciente chega pelo com queixa, movimento, né? Pelo movimento, queixa de lesão no bico, e tem alguns tumorzinhos que começam com lesão no bico, então às vezes as pacientes ficam confusas. Então sempre tomar esse cuidado, ter essa atenção especial. Muito legal, né? A gente está tendo aqui a oportunidade de esclarecer dúvidas comuns, porque assim, o calor, ele já é comum, principalmente na região do Nordeste. Nesse período, a gente está tendo uma alta temperatura que não é comum para a estação, né? A gente normalmente espera o verão, né? Aquele calorão,
mas a gente está tendo que lidar com o calor em excesso numa estação que é mais amena, né? E aí tá complicado, né, doutora? Então, prevenir é sempre melhor que remediar. Cada um faz o que dá para tentar amenizar, Verdade. mas eu sempre chamo a atenção também para essa questão do cuidado das mamas, nas regiões axilares, que são realmente onde suam, onde causam transtornos, encrava pelo, faz abscesso. Então, nesse calor, usem talco, usem medidas, né, de refrescância, tecidos que absorvem, e qualquer dúvida a gente está à disposição. Aí tem gente que costuma tomar banho quente mesmo no verão, mesmo no calorão, a pessoa vai lá e toma banho. Nesse período tem que ter um cuidado também com o excesso de banho quente, doutora? O banho quente ele causa mais ressecamento na pele, né? Então a gente não tem uma contraindicação. Na verdade, no ambiente úmido eu não vou poder indicar água quente, mas entre água quente e água fria, a água quente ela acaba até trazendo um ressecamento maior à pele. A temperatura do banho nessa fase ela não vai influenciar. Não influencia. Mas como a gente se comporta no dia a dia, qual que é o material que a gente põe em contato com a nossa pele é o mais importante. Perfeito. Hidratação é essencial, né? Hidratação sempre procurar hidratantes que sejam hipoalergênicos, né? Eu gosto muito dos hidratantes, aqueles que têm linha infantil de hidratante, porque eles não têm o cheiro, não têm odor, têm menos substância química. Então eles acabam trazendo essa proteção. Lembrar do protetor solar, que é óbvio para todas as áreas expostas. A gente fala muito de rosto, né, de face nessa época, mas mão, mancha muito, braço, colo da mama. Então, a gente, toda a área exposta, a gente tem que ter cuidado com a pele também. E em relação ao suor, não tem nenhuma medicação que vai evitar suar, mas tem medidas que a gente pode ter para tentar minimizar. Doutora, tem, né, algumas pessoas que têm já essa característica de transpirar mais, que fazem uso de toxina botulínica, né? Que é exatamente para as áreas, né, das axilas. É interessante a pessoa que perceba que tenha um volume maior em excesso, que procure fazer um tratamento para dar uma diminuída. Tem alguma restrição em relação à toxina botulínica? Porque a gente ouve muito falar da toxina para uso mais para fins estéticos, né, doutora? Mas tem sido utilizado cada vez mais. A enxaqueca tem sido tratada com toxina botulínica, algumas alterações neurológicas, de funções neurológicas, e na hiperidrose também, né? O nome desse suor excessivo a gente chama de hiperidrose. Existem cirurgias para hiperidrose, existem algumas aplicações de toxina botulínica em alguns lugares específicos que podem diminuir essa secreção, mas no caso de doença, né? Quando ela realmente é exagerada. Perfeito. Então, nesse paciente que em temperaturas normais, em ambientes frescos, ele sua muito a ponto de incomodar a mão, né, incomoda do ponto de vista social, ele vale a pena ser avaliado por um especialista. Mas uma paciente que, no nosso caso, que a gente está falando do super calor, é um caso excepcional. Excepcional. São pequenas mudanças de hábito que a gente tem que fazer para preservar. Ajudar bastante, né? Sem dúvida. Olha, eu quero agradecer, né? É um tema de extrema importância, porque, como nós falamos aqui, não estávamos preparados para esse momento, né? Nós mulheres, nós sofremos muito, viu? Vou te falar, os homens, eles são mais de boa, né? Mas as mulheres têm que ter cuidados redobrados e nós, mulheres, somos guerreiras, vamos passar por esse calorão, sim, e da melhor forma, porque agora a gente já aprendeu como fazer. Muito obrigada, doutora. Obrigada a você, Jaqueline. Homens também podem machucar os mamilos na corrida. Então, olha aí! Usem protetor na hora de correr. Perfeito, viu? Mais uma vez, muito obrigada. Cuidar da saúde é fundamental, né, gente? Mas, quando a gente fala de cuidados de saúde, a gente acaba, né, levando a mulher a refletir sobre o dia a dia, né? É isso mesmo, vamos cuidar. Esses efeitos da transpiração em excesso podem fazer mal, então a gente já sabe como fazer da melhor maneira.